Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre os torneios de tênis que estão acontecendo nessa semana, o ATP 500 de Doha, o ATP 500 do Rio de Janeiro e o ATP 250 de Delray Beach, né? Eu até falei de todos os jogos que aconteceram pelas quartas de final do Qatar ontem, mas assim, teve os jogos que aconteceram em Delray Beach, tiveram os jogos do Rio de Janeiro que eu não comentei. Eu acho que eles merecem aqui um espaço, né? A gente aproveita e comenta um pouquinho mais sobre os jogos também no Catar, mas de qualquer maneira a gente tem que dar uma cobertura mais ampla, até porque vocês aí, fãs de tênis, merecem isso. Então, eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e vamos para os jogos, né? A gente teve no Catar, né, ontem, esses jogos todos eu fiz vídeos aqui específicos no canal, né? O Alcaraz saindo de problemas, chegou a estar um 7-0 abaixo do Khachanov, um jogo que estava bem duro, mas como o Khachanov diz, o Alcaraz não cansa, né? É impressionante como ele consegue manter intensidade física, mas é um jogo assim, para mostrar que a vida não tá tão simples assim, né? Tipo, o nível de tênis do Khachanov foi alto e o Alcaraz precisou jogar num nível muito alto também. Esse é um jogo que não permitia uma queda de nível, um nível mais baixo. Foi uma atuação difícil ali para o Alcaraz, mas ele deu conta do recado, uma grande vitória para o tenista espanhol. Então, 6-7, 6-4, 6-3, ele avança às semifinais. A surpresa foi, obviamente, a vitória do Jakub Menzik, né? E a vitória justamente no dia que o João Fonseca teve uma das suas piores atuações, né? As comparações que, inclusive, o próprio torcedor brasileiro gosta de fazer, né? De fazer esse tipo de rivalidade com todas as aspas, né? Entre essa nova geração, né? A questão é, tipo, o Menzik, né? Ele pode ser um pouquinho mais velho do que o Menzik tem 20 anos, o João 19, né? Não que eu acho que essa diferença também seja um negócio tão gritante assim, mas é um jogador que nessa temporada tá jogando bem melhor, né? É inegável isso, já tinha jogado muito bem no preparatório para o Australian Open, chegou às oitavas de final do Australian Open, infelizmente não pôde jogar contra o Djokovic por causa de uma lesão no abdômen, mas assim, volta a ação agora em Doha, jogando um nível de tênis fantástico e vencendo o Yannick Sinner, né? E assim, primeiro set dele teve dificuldade, soube se virar, jogou um tie-break impecável, e aí a gente tem um segundo set que o nível cai, mas assim, no terceiro set é impressionante o nível de tênis que ele jogou. E assim, por mais que você possa falar, o João tem um forehand melhor, etc., eu acho que tem coisas que o Menzik ainda tá muito acima. O backhand, a maneira que ele usa os golpes de backhand é muito superior, a movimentação também, né? E eu acho que ele tá tendo mais ciência de como usar os recursos do que propriamente o João, e para mim isso é o grande problema, né? É um dia ruim pro João porque não é só o Menzik que ganhou, né? O Leonard Tim também ganhou e o próprio Arthur Fils, que é também um desses jovens talentos, mas a gente aprofunda mais nisso em um vídeo específico aqui no canal, né? Andrei Rublev venceu o Stefanos Tsitsipas por 2-0, 6-3, 7-6. Baita vitória do Rublev, foi o melhor jogador em quadra desde o início da partida. Forehand dele um espetáculo no jogo, né? Tipo, é impressionante como é lindo ver o forehand do Rublev em ação. E a verdade é que, assim, o Tsitsipas até hoje tá pagando caro pela declaração de que o Andrei Rublev é um jogador com poucas ferramentas. Lembra? Quando ele perdeu no ATP Finals pro russo, ele resolveu meter essa e olha aí, né? Tipo, o cara de novo perdendo pro Rublev. E assim, no confronto direto é equilibradíssimo, né? Tipo, ele fala isso como se fosse um jogador hiper versátil, o Stefanos Tsitsipas, né? Como se, não há uma condição que ele jogue mal, etc. E não é bem assim, né? A gente teve Arthur Fils ganhando do Jiri Lehetka, duplo 6-3, início de trabalho com o Goran Ivanisevic, é um duplo 6-3 com autoridade, né? Uma bela atuação do Fils, muito sólido no fundo de quadra, sacando muito bem. Eu acho assim, cedo dizer que já tem impacto do Ivanisevic, até porque o Fils ano passado já estava jogando quase em nível de top 10, mas verdade seja dita, é uma atuação muito impressionante e é rápida a maneira que o Fils está conseguindo recuperar o tempo de bola depois de tanto assim, período afastado de quadra por causa da lesão que teve em Roland Garros. Então, impressiona. Lembrando que hoje é Alcaraz e Rublev, 1h30 da tarde, na sequência Menzik e Fils. No Rio de Janeiro a gente teve os jogos ali como o do Inácio Buzzi e do João Fonseca. Olha, as oportunidades perdidas nesse jogo vão custar caro. Eu não consigo, assim, passar pano nunca
para os 2,040 é a maneira que o João Fonseca jogou. Inclusive a quebra no segundo set foi um negócio assim terrível, né? Tipo, e ser quebrado daquele jeito. Então, inclusive os dois sets, assim, a quebra no terceiro também não foi muito melhor do que isso, né? Mas a do segundo me pegou muito porque o jogo estava na mão dele, ele estava melhor e não aproveitou, né? Então, 5-7, 6-3, 6-4, Inácio Buzzi aproveitando essa atuação do João Fonseca extremamente errática. Foi muito ruim a atuação do João, não, muito ruim. O Etcheverry ganhou do Vilos Galbaz, né? Que pena que não é o Luiz Guto Miguel. Eu gostei tanto do segundo set, uma pena que ele não sustentou, mas aí também 16 anos de idade, ganhar um set já no primeiro jogo ATP, já acho bem impressionante, né? E o Etcheverry aproveitou a oportunidade que teve, já é um tenista muito mais rodado, né? Tem um ranking melhor também, gosta de jogar no Saibro e conseguiu uma boa vitória 7-6, 6-4, boa vitória aí pro argentino, que pode aproveitar essa oportunidade do chaveamento ter aberto, né? O Matteo Berrettini ganhou do Dusan Lajovic, 3-6, 6-4, 6-2, tá longe de ser aquele Berrettini fantástico que a gente viu em 2021, finalista de Wimbledon, que jogou bem até Roland Garros, mas surge uma oportunidade boa dele, quem sabe, ganhar um título de ATP 500 e voltar a ter um ranking melhor, né? O Jaime Faria venceu o Damir Dzumhur, 7-6, 6-4. O outro tenista aproveitando muito bem o torneio do Rio de Janeiro, né? É um chaveamento muito aberto, um torneio de 500 pontos, né? Alguém vai ter o maior título da carreira aí, exceto se for o Berrettini, né? Eu não sei, né? O Berrettini também não ganhou, tipo, Masters 1000 na carreira, né? Ele já teve finais, mas não levou o título, né? Mas ainda assim, muita gente ali vendo a oportunidade da vida de ganhar um título muito grande, né? E aí a gente teve Delray Beach, né? Eu vi esse jogo do Fritz e do Rafael Jodá. Esse garoto espanhol joga tênis pra caramba, tá? Muito bom jogador, partida difícil pro Fritz, mas na hora da verdade, o Fritz jogou muito tênis. E aí eu falo, né? Tipo, o tenista tem que saber lidar com as dificuldades, né? Com os jogadores que estão surpreendendo. O Taylor Fritz é um cara que a gente sabe muito agressivo, um cara que gosta de jogar atacando, mas isso é um jogo que ele não conseguiu fazer isso direito. E aí, o que ele fez? Se adaptou, esperou os momentos, né? Ele sacrificou em vários momentos os ataques de força bruta por mais ângulos, colocando o Jodar para bater em movimento. Os ataques dele de backhand na cruzada foram muito importantes para ele conseguir dar uma virada no jogo. Então, assim, o Fritz se adaptou à dificuldade do jogo e conseguiu essa bela vitória, 7-6, 6-4, né? E não existe descanso pro Fritz, né? Jogou final em Dallas, teve aí os match points, mas que justiça seja feita, o Shelton jogou muito bem, mas tá aí de volta e já tá conseguindo uma boa vitória. Vamos ver, né? O próximo jogo dele, nada mais, nada menos que Tommy Paul, né? O Leonard Team enfrentou o Miomir Kecmanovic 2 horas e 15, jogo duríssimo, sofreu. Kecmanovic chegou a sacar para o jogo, mas o time conseguiu buscar essa vitória 6-4, 6-7, 7-6. Jogo duro, mas boa vitória para o jovem tenista americano, né? Mas esse é o tipo de jogo que mostra, né? Ele precisa de ter mais ferramentas ofensivas, né? Tá fazendo falta para ele, seja um saque, seja um golpe mais rápido, né? Porque é aquele negócio, né? Vai enfrentar um Tirich, a gente vê que a dificuldade dele de lidar com um jogo desse sem ter tantas armas ofensivas, porque nem todo jogador ele vai conseguir ganhar na solidez e nos ataques oportunos, né? Dos 4 tenistas que a gente pode falar que são os nomes dessa nova geração, o Leonard Team é aquele cara que precisa ganhar mais recursos técnicos, talvez o que menos precise pensar do lado de vista estratégico, mental, porque aí ele é muito forte, é por isso que ele tem um ranking tão bom, mesmo sem ser o cara mais impressionante do ponto de vista técnico, mas a verdade é que precisa de um pouquinho mais de recurso. E o Tommy Paul não tá jogando ainda o melhor tênis dele, mas boa vitória contra o Adam Walton, né? 7-6, 6-3. Vamos ver o que o Paul consegue fazer aí na próxima rodada contra o Fritz. Não é favorito pro jogo do jeito que as coisas estão indo, mas a verdade é que é o Tommy Paul, né? Tem horas que quando ele quer jogar tênis, a gente sabe que ele é muito indigesto. O Tiafoe sofreu para vencer o Zaccharis Vajda. O Tiafoe tá tentando aproveitar esse torneio para recuperar ranking, mas não é lá um nível de tênis tão bom que ele vem jogando. Não é muito animador, mas a vitória veio. 6-4, 3-6, 7-5. Boa vitória aí pro Frances Tiafoe, né? E o que a gente tem para esses torneios no dia de hoje, né? Hoje, no Catar, Alcaraz contra Andrei Rublev. Depois desse jogo, Arthur Fils e Jakub Mensik. No Rio de Janeiro, Kopriva vai enfrentar Juan Manuel Cerúndolo. Na sequência, Thomas Martin Etcheverry e o Jaime Faria. Na sequência, o Inácio Buzzi enfrenta Matteo Berrettini. E na sequência, o Tirante vai enfrentar o Alejandro Tabilo, né? Em Delray Beach, a gente vai ter Coleman Wong contra Flávio Cobolli, Sebastian Korda contra Casper Ruud,
Leonard Thiem contra Francis Tiafoe e Taylor Fritz contra Tommy Paul. Então, a ver o que acontece nesses jogos. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.